Prezados irmãos e irmãs, bom dia, a graça, a paz da parte do Senhor Jesus para todos que nos assistem, que participam desse culto de louvor, de adoração a Deus, neste domingo, quando nos reunimos mais uma vez, com o propósito de adorar, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo ao culto matinal da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Aqui estamos mais uma vez, juntos, reunidos, à distância, você na sua casa, você em algum lugar, no trabalho talvez, mas nós somos todos aqueles que se reúnem para adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer distância, não importa aonde você está. Mas o que importa é você se voltar agora, sua mente e seu coração, para este culto de adoração. Louvemos ao Senhor, orando e agradecendo a Ele por esses momentos. Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada um de nós e que, Senhor, este culto seja, ó Deus, uma oportunidade de adoração, de reflexão, de sentir, Senhor, a Tua presença conosco e sentir também, ó Deus, que Tu és um Deus que se aproxima de nós e que traz soluções para todos os problemas da existência. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês nessa conexão virtual, mas que estamos todos no mesmo Espírito do Senhor. E eu quero te convidar nessa manhã a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós faremos a leitura dos versículos 1 ao 7. João 15, versículos 1 ao 7. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e nas minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus. Nesse momento, nós temos real consciência da nossa fragilidade. A gente tem uma consciência da fragilidade da nossa espécie quando um vírus ele consegue assolar e mudar a vida de todas as pessoas ao redor do mundo. A gente vê tanta ganância no mundo, tantas pessoas achando que são alguma coisa porque tem poder, dinheiro. E nesse momento, nós nos deparamos quão pequenos nós somos. Como essa vida aqui ela é passageira e a gente sempre tem que estar preso à videira, que é Jesus Cristo. A gente precisa sempre trazer ao nosso coração essa certeza que nada acontece conosco que não esteja nos planos de Deus. A gente vê tantas pessoas desesperadas e a gente sabe que é um momento realmente de muita angústia. Mas nós cremos no Senhor Jesus, cremos que a nossa vida está amparada por Ele. Peça a Ele pela sua família, pelas pessoas que você ama. Peça para Ele segurança. Peça para Ele que esse vírus não assole o seu lar. Com fé, com esperança de que o Senhor sempre tem o melhor plano para as nossas vidas. Nós estamos amparados por aquele que fez
todas as coisas. Esteja junto a Ele. Conecte o seu coração ao coração de Jesus Cristo. Conecte-se ao pensamento do Senhor. Esteja bem junto ao coração de Deus. Nesse momento, abra seus salmos e hinos. No hino 53, que fala sobre a paz, a esperança que brota naqueles que estão com o coração bem junto ao coração de Deus. A presença do Senhor é o que nos faz passar por qualquer momento, observando que o Senhor está ao nosso lado e que por isso nós estamos protegidos, nós estamos plenos, nós estamos completos. Que a presença do Senhor inunde a tua casa nesse momento, que esteja com todas as pessoas da sua família, porque a presença do Senhor é doce e ela traz o refrigério para os nossos corações. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou.
contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Se uniu nessa melodia angelical, porque Ele é santo, santo, santo. Meu coração se une angelical, o meu coração se une nessa melodia angelical. Amém. Os nossos corações estão juntos nesse momento. Você no seu lar, nós aqui. Estamos conectados por Deus, pelo mesmo Espírito. Esse Espírito que sonda os nossos corações. Esse Espírito que sabe exatamente o que você está passando nesse momento. Que conhece o seu interior, os seus pensamentos, as suas angústias. Nesse momento, se coloque diante dEle. Coloque o seu coração diante daquele que pode fazer todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, nesse momento, tenha a sua fé, a sua esperança depositada no Senhor Jesus. Faça dessa canção uma oração. Que nesse momento você possa se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou frágil, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor esteja indo de encontro, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Porque o Senhor, Ele nos formou, Ele nos conhecia antes que nascêssemos. Ele sabe cada um dos seus passos, cada cabelo que tem na sua cabeça. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E você tem noção que esse Deus é seu Pai? Que esse Deus se fez homem por amor de você e por amor de mim? Então, nada pode nos separar do amor de Deus. E é isso que nos faz ter esperança na vida. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Graça e paz da parte do Senhor nesse momento de refletirmos sobre a palavra. Nós estamos no mês de maio é mês da família, e eu quero trazer aqui uma palavra na manhã de hoje de reflexão sobre a importância do papel da família, de uma família bem estruturada, e também da importância do cristão, do crente, seja ele, seja ela, seja o pai, a mãe, os filhos, dentro de uma família, e como essa presença é abençoada, não só para a própria pessoa, como também para toda a família que tem uma pessoa que teme ao Senhor. Eu quero ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 32, a partir do 32, que nos diz assim. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, e eu vou ler entre o 32 e o 35 apenas, que nos diz assim. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhestes de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. A Bíblia nos dá, meus irmãos e irmãs, muitos exemplos da vida familiar, de pessoas no contexto da vida familiar. Alguns querem dizer e querem dar exemplo de vida familiar, que poderíamos chamar assim de uma vida familiar ideal. Ou seja, é uma instituição, é uma casa perfeita. Mas, infelizmente, nós sabemos que não existe isso de fato. Não há instituição familiar ideal.
toda instituição familiar, ou seja, toda família, ela tem as suas dificuldades. Isso faz parte da vida, faz parte da existência. Tem suas lutas, e essas lutas se dão das maneiras mais diversas. Por exemplo, pode ser o problema de um filho desobediente. Pode surgir, como numa época dessa que nós estamos vivendo, por problemas econômicos. Pode ser questões de enfermidade que surgem repentinamente. Pode ser a morte que venha. Pode ser um problema de incredulidade. Não crer no cuidado, na proteção de Deus, na ação de Deus na vida de uma pessoa. São situações que não deviam ser normais, mas elas estão aí no contexto das famílias. Elas estão presentes nos lares cristãos e lares não cristãos, mas no meio dos lares, essas situações elas estão presentes. Não significa dizer que com isso que a gente deva aceitar isso como algo que é assim mesmo, é normal. Não, significa que é uma realidade. Isso é real. No entanto, com a ajuda de Deus, a situação pode mudar e, evidentemente, com a ação de Deus no seio da família, a situação vai mudar e vai mudar para ficar bem, vai mudar para melhor. Então a Bíblia mostra para nós mulheres que viveram essa situação de uma forma muito, muito real. E diante dessas situações, homens e mulheres, em algumas vezes, agiram algumas com sabedoria e por isso souberam manter o seu lar e manter a sua família, mesmo diante dessas dificuldades, apesar dos problemas. E Abigail, essa mulher que nós falamos hoje, ela é um desse tipo de mulher. A história contada nesse capítulo 25 de 1 Samuel, aconteceu depois que Davi foi ungido, escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Saul ainda ocupava o trono e nutria fortes sentimentos de ciúmes contra Davi, e por isso tentou várias vezes matá-lo. A gente fala de reinado, mas ainda não era um reinado no sentido, não havia um reino ainda constituído. A gente falar de reinado é uma palavra pomposa demais para aquele início. Na verdade, seja com Saul ou seja com Davi, aquilo era apenas o início, o princípio daquilo que viria a ser um reino de fato quando se estabeleceu com Salomão. Aqui ainda é uma transição de um período que nós podemos dizer de uma situação tribalista, do tribalismo em Israel, praticado desde o tempo dos patriarcas até essa época, e agora sim vai se mudar para um sistema monárquico. Ou seja, para que haja um Estado monárquico. E como era então, nesse início, Saul e também Davi, o que é que eles faziam? Eram já chamados de reis, mas como é que era essa relação dele com o povo, com a relação com os proprietários de terra, com aqueles que possuíam bens, que possuíam rebanhos? Davi e Saul foram homens que formaram uma espécie de um exército e oferecia proteção para esses proprietários contra ataques de bandos inimigos. Então eles perambulavam pelos campos, protegendo então esses fazendeiros,
esses pecuaristas, pessoal da terra, pessoal do campo, e em troca dessa proteção, esses proprietários, eles forneciam o sustento, o alimento para os seus comandados, para os comandados de Davi, antes de Saul e depois de Davi. E um desses fazendeiros que recebeu essa proteção de Davi se chama Nabal, o nome dele aparece aqui. Ele era um homem muito rico, porém, como diz o nome dele, era um homem muito mau. Não que pessoa rica seja má. Ele tinha essas duas características. Era muito rico, tinha propriedades, mas era um homem mau. E como a gente lê no Platão, né, nos textos de Platão, no Crátilo de Platão, que o nome diz o que a pessoa é, esse nome Nabal denuncia o caráter dele. Porque o nome em si já denuncia que ele era uma pessoa má. E aqui então a gente olha aqui uma família constituída. Esse homem chamado Nabal, e a gente para analisar um pouco, rico, insensato, um caráter péssimo, relacionamento ruim, aquela pessoa que hoje a gente diria assim, esquentada, e ela, você vê aí as características dela, vai dizer aqui no versículo 3, ela era uma mulher sensata, uma mulher linda, uma mulher inteligente. Num casamento, marido e mulher podem ter essas características. A gente só às vezes se pergunta assim, por que duas pessoas tão diferentes no seu caráter, na sua forma de ser, por que duas pessoas assim se juntam? Por que duas pessoas assim tão diferentes elas se casam? E aí pode ser por várias razões, não é? Talvez, por exemplo, por que um Abigail, um caráter tão bonito desse, uma pessoa tão distinta como a gente pode dizer hoje, como é que se casou com uma pessoa dessa? Ou como é que certas pessoas, certas moças de hoje casam com certos homens que não vai oferecer nada a não ser problemas e trazer problemas para dentro de casa? Por que isso? A gente pode dizer assim, não sei exatamente por quê, mas pode ser que não tenha dado ouvido aos seus pais, pode ser que não ouviu ninguém, pode ser que os pais tenham concordado, apesar de saber que não era uma boa pessoa, mas tenham concordado porque era uma pessoa rica, que tinha uma boa condição social, que ia dar tranquilidade financeira para sua filha. Isso existia e isso existe até hoje. E aí seria aquele caso de dizer assim, fulano é dessa maneira, mas é um bom partido. O sujeito não vale nada, o sujeito é um cretino, mas ele tem dinheiro. E às vezes a própria família, nesse caso, opina favoravelmente a que uma situação como essa acontece. E aí deixa de lado o problema do caráter da pessoa. Nabal é descrito na Bíblia como um homem rude e mau. Um homem rico, mas que se embriagava constantemente. Além do mais, uma pessoa idólatra. Foi com esse homem que Abigail se casou. Aconteceu, e a gente não pode demorar muito, mas aconteceu que Davi havia beneficiado a Nabal por meio do seu trabalho, desse trabalho que eu falei há pouco de proteção,
de oferecer proteção com o seu pequeno exército, nesse trabalho de escolta que ele fazia com os seus homens, de proteção armada. Então Davi praticou esse trabalho e agora cabia a Nabal fazer o pagamento. Ou seja, era a recompensa pela proteção. E Davi enviou 10 homens até Nabal para receber essa recompensa. E o texto vai nos dizer que Nabal não somente se negou a pagar, como tratou mal aqueles homens e os ridicularizou. Humilhou aqueles homens, humilhou os enviados de Davi. E quando aqueles homens voltaram humilhados, Davi ficou muito indignado e juntou uma tropa de 400 homens para dar cabo de Nabal e de todos os seus. Isso é um resumo da história. O texto nos diz também que um dos servos de Nabal ouviu tudo, ouviu o plano, ouviu o que Davi ia fazer, ou seja, ia destruir aquela propriedade, destruir aqueles que ali estavam. Ele voltou não para contar a Nabal, porque ele também sabia quem era Nabal. Ele voltou e contou essa história para Abigail. E por que ele não contou para Nabal? Porque uma pessoa insensata, irmãos, a gente deve se afastar dela. Você não adianta discutir ou tentar ser sensato com insensato. A Bíblia nos diz, nos provérbios, o sensato a gente se afasta dele. Você não discute com uma pessoa dessa, porque é perda de tempo. É uma pessoa que não ouve a ninguém. É uma pessoa que tem um caráter desse. Então, aquele homem, aquele servo, não foi falar nada para Nabal, falou para Abigail: olha, Abigail, vai acontecer dessa e dessa maneira. Porque se contasse para Nabal, ele sabia as coisas vão piorar. Vai ficar mais difícil. Então Abigail ouviu essa história. Ela, por sua vez, o que é que ela faz? Ela, sem contar nada para o seu marido, ela resolveu fazer aquilo que seu marido devia ter feito. Ela então junta uma quantidade de presentes que seria uma espécie de pagamento. E aí então ela vai ao encontro de Davi, sabendo que ele já estava vindo em direção à propriedade dela. Ela foi ao encontro de Davi com presentes, com o propósito de acalmar a mente, o coração daquele homem. Ou seja, o tributo que o seu marido se negou a entregar ao rei, ela o fez, ela foi lá pagar, levou uma carga grande. O texto diz que ela levou 200 pães, 2 odres de vinho. Odres era um recipiente feito de pele, não é, de ovelha, cada um com 5 litros de vinho. Levou 5 ovelhas, levou 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Ou seja, levou um volume e tanto. E ela fez isso pessoalmente. Levou alguns auxiliares para levar essa carga e foi até Davi e entregou todos esses alimentos. Veja, irmãos, a atitude dessa mulher. Ela poderia ter tomado várias atitudes. Ela poderia ter tomado a atitude de dizer assim: olha, meu marido é difícil mesmo, é complicado, ele não presta. Porque às vezes essa é a conclusão que um cônjuge chega sobre o outro. Vou deixar que aconteça o que tiver que acontecer, e deixar que aconteça o que tinha que acontecer era a morte do seu marido. Até porque, como diz o texto, ele não valia muita coisa. No versículo 25, ele é chamado de homem de Belial, que aqui não tem uma conotação demoníaca, como alguns pensam. Homem de Belial aqui tem o sentido de, era uma pessoa vil,
Era o caráter, esse era o caráter de Nabal. O dicionário diz que uma pessoa vil é uma pessoa canalha, é uma pessoa infame. É assim que os dicionários falam sobre uma pessoa que tem um caráter desse. Mas Abigail não agiu assim. Ela chamou a culpa pelo que aconteceu para si. Disse que não viu os mensageiros e que seu marido era um homem louco. E aí ela vai e intercede por ele e intercede pelos seus empregados, porque sabia que a vida dos empregados também, daqueles que trabalhavam para Nabal, também estava em jogo. Imagina agora a vida dessa mulher. Uma pessoa dessa, irmãos, é aquela pessoa que o tempo todo ela se desculpa diante das outras, tentando apagar o fogo criado pelo seu marido, pelo seu cônjuge. O tempo todo uma mulher dessa é aquela fala de apaziguar, de atenuar as palavras. Olha, ele falou ele usou essas palavras rudes, mas ele não queria dizer isso. É o tempo todo fazendo, né, aquele jeito, aquela arrumação para que as coisas não fiquem mais complicadas do que elas já estão. Porque, como eu disse, o insensato não tem noção da sua insensatez. Por quê? Porque age por impulso, age por esse temperamento, não é, de falar sem pensar, não tem tato. É como a gente diz hoje assim, uma pessoa dessa é um trator. Sai da frente porque vai atropelar as pessoas. Você conhece um casal assim? Que tem um marido assim, e pode ser uma esposa também assim, e o outro é que fica tentando apaziguar as coisas? Pois é, não sei se você conhece, eu conheço. É aquela esposa, olha, ele falou isso, mas não é bem isso que ele quis falar, não. Ele quis falar, aí lá vai ela, coitada, ajeitar aquela fala do marido. Existem muitos casais assim, como Nabal e como Abigail. Abigail se manteve fiel. Ela sabia com quem ela era casada. Mesmo assim, ela tomou seu lugar, agiu com prudência, foi até Davi e o apaziguou, foi com oferta, foi com serenidade, foi levando paz. Ela não censurou Davi pelo que Davi ia fazer, que ela sabia que ele ia fazer, mas usou de palavras de paz, usou de palavras dóceis, lembrando a Davi que Deus o escolheu para ser rei e que ele não devia agir com ira. E ela vai lembrar que a vingança pertence a Deus. Então essa mulher, com toda bondade, conseguiu acalmar o coração de Davi. Apesar de ser casada com um homem rude e dado à embriaguez, ela não se amargurou. Ela não se queixou, ela não se lastimou. Não agiu movida por ódio, nem por indiferença. Mas ela aceitou as circunstâncias e assumiu a responsabilidade. Ela interveio no momento certo. E essa é uma das lições que nós aprendemos com essa mulher. Prudência para agir no momento certo. Se temos certeza que nós estamos fazendo a coisa certa, é pedir sabedoria a Deus para que a gente possa agir, compartilhar aquilo que estamos pensando, coragem para tomar a decisão de agir, se colocar à disposição para ajudar, independente dos riscos que nós estamos correndo. Abigail empreendeu uma missão de paz.
E o texto nos diz que ela teve bom êxito. Ela pôde voltar para casa para viver com seu marido insensato, reassumir sua função dentro de casa. Ela pôde fazer isso. E quando ela voltou à sua casa, ela encontrou, olha só, encontrou seu marido dando uma festa. É só você ler o capítulo todo, que eu só li alguns versículos. Mas ela encontrou seu marido dando uma festa e a essa altura já embriagado. Ou seja, o exército de Davi ia chegar e encontrar aquele homem nessa situação, ele ia ser morto naquela embriaguez e no meio daquela festa. Eu só me lembro de Belsazar. Quando Dario invade Babilônia, Belsazar estava dando uma festa e no meio daquela festa, naquela mesma noite, ele vai morrer. É só ler o capítulo 5 do livro de Daniel que você vai ver essa história. Os insensatos, né? Quer dizer, não é hora de dar festa, mas não tem essa noção que não é hora de dar festa. Não é hora de fazer churrasco, não é hora de nada disso, mas o insensato não tem essa percepção. Então veja que ela chegou, ela viu essa situação, chegou em casa, encontrou esse homem nessa situação, e aí o que é que ela faz? Ela não fala nada, ela era prudente. Ela se recolheu. E por que ela se recolheu? Porque não adianta falar com um bêbado. Você vai perder seu tempo falando com um bêbado. Ela foi dormir, deixou seu marido se livrar do álcool, para que quando falasse com ele, ele tivesse, como a gente diz hoje, de cara limpa. Quando ele acordou, no dia seguinte, aí ela falou tudo o que havia acontecido. E se você ler o texto, você vai ver que Nabal ouviu tudo em silêncio e o seu coração se amorteceu. É assim que o texto diz. A Bíblia de Jerusalém, nesse mesmo texto, ele diz que Nabal ouviu tudo e ele sentiu como que se o seu coração parasse dentro do seu peito. Você ficou como uma pedra. E aí ele não fala mais nada e passa-se 10 dias e aí ele morreu. A Bíblia usa a expressão, no capítulo 25, versículo 38, assim, feriu o Senhor a Nabal. Se a pessoa for fazer uma leitura literalista, vai dizer assim, Deus matou Nabal. Não é bem isso. Deus não matou a Nabal. Significa dizer mais ou menos o seguinte, Nabal, com as palavras da mulher dele, ele caiu em si, ele viu a grande bobagem que tinha feito, que ele estivera a ponto de morrer, que só não morreu por causa da intervenção da sua mulher. Isso refletiu no corpo dele e ele teve um ataque cardíaco. O que acontece conosco é consequência das nossas ações, dos nossos erros, dos nossos pecados. Sua morte é consequência da sua insensatez. Por isso a gente diz hoje, nessa manhã de domingo, de maio, Abigail é uma mulher notável. Ela não tentou estragar ou perturbar o seu casamento. Certamente ela já sofria essas atitudes há muito tempo desse homem, mas ela se manteve firme. Ela permaneceu fiel, ela teve tempo, não é, de refletir e de agir de acordo com a sua consciência. Eu imagino que Abigail era uma mulher respeitada até pelo seu marido. Quer dizer, ele sabia que ela era uma mulher, era uma boa mulher. Tanto que ele não disse nada. E depois morre. E tempos depois, para a gente finalizar, Davi então vai e pede essa mulher em casamento. E ela se tornou a mulher do rei. Mas isso já é outra história que a gente não vai falar aqui nesse momento. Então eu finalizo dizendo assim, como é que tem sido a sua vida dentro de casa? Você tem sido um bom esposo, uma boa esposa? Você tem alguém insensato do seu lado? O que fazer nessa situação? Aqui está o exemplo de Abigail.
ela procurou manter a sua casa em paz, tentou manter a paz da família, se tornou uma pacificadora, uma apagadora de incêndios. Podia ter tomado outras atitudes, mas ela não tomou. Confiou os seus problemas a Deus. E este a honrou, concedendo-lhe uma vida longa e abençoada, reconhecida por todos, até hoje. Quando a gente fala de Abigail, a gente diz assim: Abigail é uma mulher sensata. Abigail é uma mulher pacificadora. Então eu termino com as palavras de Isaías, capítulo 26, quando ele diz assim no versículo 3 e 4: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Que Ele nos abençoe e que Ele te abençoe. E que você, mulher, seja uma Abigail dentro da sua casa, seja uma pacificadora, seja uma mulher de paz. E você, marido, também, tenha o caráter como uma mulher dessa, de paz, para que o seu lar seja um lar abençoado, um lar feliz, um lar que caminha e progride na presença do Senhor. Que Ele te abençoe. Não há lugar, não há lugar melhor do que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Neste lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz de todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor do que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Neste lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé.
capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias. A palavra do Senhor, ela nos fala isso, que nós devemos contar os nossos dias. Então, nesse momento, nós ficamos felizes em comemorar mais um ano de vida da diaconisa Cláudia Rodrigues, maravilhosa, minha mãe, coisa mais linda desse mundo. E no dia 19, a nossa querida Lídia Alves. Então, nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor, porque cada dia que Ele nos dá é uma bênção. O sopro de vida que o Senhor nos dá deve ser comemorado. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos certeza que não passa um dia, Senhor, que Tu não esteja olhando para a vida das Tuas servas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado livramento, porque o Senhor tem dado renovo, e te pedimos que o Senhor venha estar sendo com esse novo ciclo que se inicia na vida delas. Que o Senhor possa estar indo de encontro às suas necessidades, dando saúde, Senhor, dando proteção. Que o Senhor possa estar renovando, Deus, a cada dia a esperança, a paz que vem do Espírito, essa paz que não é dada pelo homem, que excede o entendimento, a sabedoria humana, porque ela vem daquele que é a fonte de todas as coisas, o nosso Deus soberano, Criador do universo, que é o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas e te pedimos, Senhor, sê com elas por todos os caminhos que elas andarem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos chegando na segunda parte do culto desta manhã e, nesse momento, nós queremos lembrar, principalmente para os membros da igreja, das nossas responsabilidades com a igreja. Primeiro, da entrega, do envio dos nossos dízimos. Segundo, lembrar dos nossos compromissos com os trabalhos da igreja, como a obra, por exemplo. Nós estamos finalizando a obra, estamos no momento final, mas temos os nossos compromissos, né, nossas contas que precisamos pagar, e nós esperamos em junho estar com o nosso templo completamente reformulado e pronto. Esperamos terminar no início de junho, está terminando toda essa obra, e foi uma grande obra começada em fevereiro, né, e que pouco período nós paramos. Então contamos com você para que nós possamos honrar os compromissos assumidos. Também lembramos, né, dos nossos missionários. Precisamos continuar enviando as nossas ofertas, as nossas contribuições para a manutenção dos campos da igreja. Alguns campos, inclusive, já voltaram parcialmente a funcionar, como Campo Grande.
Mato Grosso do Sul, tanto na Copa Vila como no Portal Caiobá, já foi permitido cultos, não com a totalidade dos membros, mas para se manter uma certa distância, um grupo vai de manhã, outro grupo vai à noite, mas o trabalho está funcionando. Também está funcionando, voltou a funcionar domingo passado, o trabalho, o culto em Anápolis. Pastor Charles, ele está agora em 2 campos, em Pirenópolis e Anápolis. O Pirenópolis ainda está fechado, por conta dessa pandemia. Mas domingo passado já foi permitido que voltasse os cultos em Anápolis, e ele fez o primeiro culto ali, depois de um longo período. Então, ainda está parado Avelar, Belford Roxo, aqui no estado do Rio de Janeiro, esses ainda estão parados. Mas os obreiros estão lá. Então, precisamos continuar mantendo as nossas contribuições. E não esqueça também que nós temos o nosso compromisso com a ação social da igreja, que é para fazer as bolsas e abençoar, que nós possamos abençoar famílias aqui, não só da igreja, mas do bairro, aqui do Juramento, da região, que recebem apoio da igreja para o seu sustento, a alimentação, que nós fazemos as cestas básicas e no dia certo, no 3º sábado de cada mês, a gente entrega essas cestas básicas. Então, que você também lembre-se dessas pessoas. Há muitas pessoas, principalmente agora, em situação muito difícil, perderam seus empregos, sem condições, e a gente está aí fazendo o possível, para compartilhar e para ajudar essas pessoas. Então, vamos ter um momento de oração, enquanto nós oramos em silêncio, você aí em casa, onde você está, pedindo a bênção de Deus para essa situação e também por essas pessoas, e também orando para que Deus te oriente no compromisso, na contribuição que você vai fazer. Deus amado, te agradecemos por esses momentos de ofertório, momento de entregarmos, Senhor, parte daquilo com que Tu tens nos abençoado, os nossos dízimos, as nossas contribuições para a campanha da obra, para a contribuição missionária, sustento dos campos missionários, para as cestas básicas que o Conselho de Ação Social entrega cada mês a famílias carentes aqui do bairro. Pedimos que Tu nos abençoe, Senhor, e continue abençoando o Teu povo para que possamos continuar, ó Deus, podendo ajudar, podendo compartilhar, podendo ofertar com um pouco daquilo com que Tu tens, ó Deus, abençoado as nossas vidas. Recebe a nossa gratidão e que essas contribuições recebidas sejam, ó Deus, usadas naquilo para o qual cada uma delas está destinada. Assim te pedimos e assim agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estou aqui mais uma vez para convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, @ISTVC Oficial no YouTube. Convidar você a se inscrever e a você que já é inscrito de compartilhar aqui o nosso canal com seus amigos, com a sua família, aí nas suas redes sociais, no seu status no WhatsApp. Nós
No domingo passado lançamos a campanha dos 1.000 inscritos, porque com essa quantidade de inscritos nós podemos fazer lives através do nosso celular, com os recursos que nós temos por aqui. E então, compartilhe aí, nós temos divulgado nas nossas redes a imagem. Então, compartilhe, nos ajude, porque assim nós poderemos alcançar mais pessoas com as nossas mensagens, os cultos matinais aqui aos domingos pela manhã, também os cultos noturnos. Às quartas-feiras nós temos o estudo bíblico e também agora aos sábados nós temos o café com Bíblia. Então, compartilhe. Se você não é inscrito, mais uma vez, inscreva-se. É só procurar aqui na aba de pesquisa ISCVC Oficial. Você vai se inscrever, vai ativar o sininho para poder receber todas as notificações dos vídeos que entram no nosso canal. E eu conto com a sua ajuda. Nesse momento, eu trago aqui um aviso da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida, que desde o primeiro domingo desse mês, o pastor Vitor Bispo tem divulgado aí um convite a todas as famílias da ISCVC. Como maio é mês da família, no último domingo nós gostaríamos de fazer uma programação especial. E para que essa programação se torne ainda mais especial, você, junto com a sua família, precisa gravar um vídeo de 30 a 40 segundos, recitando um versículo ou trazendo alguma mensagem, porque nós vamos juntar todos esses vídeos e exibir durante a EDV do dia 31 até o culto da manhã. Então, até a próxima quarta-feira, dia 21 de maio, envie aqui o seu vídeo para o e-mail que vai aparecer na tela, até dia 21, porque nós precisamos de um tempo hábil para juntar todos esses vídeos, fazer uma edição bonita. Então, envie para o e-mail e grave o seu vídeo na horizontal, né? Dessa forma, para que também possa se encaixar melhor nas nossas edições. Então, não esqueça, grave seu vídeo. Se você precisa de alguma orientação, pode falar conosco, nos mande uma mensagem, e nós gostaríamos que todas as famílias fizessem parte dessa comemoração do mês da família. Participe. Irmãos, estamos chegando ao final do culto desta manhã. Esperamos que você tenha sido abençoado com os cânticos, com a oração, com a leitura da palavra, com a mensagem. Que esse culto tenha sido uma bênção para a sua vida. Que você possa, ao terminar esse culto, sentir o seu coração abençoado, o seu coração fortalecido pelas palavras que você ouviu aqui na manhã de hoje. Nós terminamos sempre os nossos cultos com um momento de intercessão. E na tela aparece aí um telefone. Esse telefone está aí, pedidos de oração. Então você pode, por meio desse telefone, enviar o seu pedido de oração. Peço que ore por essa pessoa, por aquela, um parente, um amigo, um familiar que está precisando. E nós vamos colocar aqui o seu nome e mencionar o nome dessa pessoa no nosso culto. Nós temos aqui alguns pedidos para a manhã de hoje. Orar pelo Valdemar Souza. O senhor Valdemar Souza é irmão da irmã da nossa igreja Aparecida. Então, que nós possamos interceder por ele. Orar pelo Dalmir, que já viemos orando por ele aqui algumas vezes, algumas semanas. O problema dele de internação por Covid-19. Ele já está livre do vírus, mas ainda está internado e precisando sair, né, dessa situação. Foi tirado a intubação, foi feita uma traqueotomia e ele está no hospital ainda para se restabelecer. Processo lento, mas nós estamos orando e Deus está dando vitória. Também temos orado já algumas semanas por Priscila e hoje temos a notícia de que ela está melhorando. Priscila, que é sobrinha de Shirley Carreira, é filha de Cecília, e também temos intercedido por ela e ela tem sido abençoada. Também oramos por Luiz Sérgio, que é esposa da nossa irmã Selma Vieira. O Luiz Sérgio
ele já há pelo menos umas 2 semanas que nós estamos pedindo por ele, orando por ele, pedindo que Deus abençoe e restaure a sua saúde. E também temos aqui o pedido de a gente orar pelo Jeter Leitão. Ele é tio do Rodrigo, e o Rodrigo, por meio do Rodrigo, nós estamos orando pelo Jeter Leitão, para que Deus o abençoe. Também ele está com esse problema, desse Covid-19. Vamos estar orando por ele. Ele está internado, precisa da nossa intercessão. Vamos orar também pelos familiares da nossa irmã Eunice Gomes, que partiu na última semana. O Senhor a chamou para si, nossa irmãzinha, membro da nossa igreja. Ela estava com 88 anos e Deus a chamou para si. Então, que nós possamos orar pela sua família, pelas suas filhas, netas, bisnetas. Que Deus abençoe toda a família, filhas e filhos. Que Deus abençoe a todos e conforte o coração dessas famílias. E também já agradecendo pelo restabelecimento do Gessé Viana, que é meu irmão particular. Nós oramos aqui por ele durante umas 2 semanas e de fato ele foi restabelecido. Na verdade, foi um milagre o que aconteceu na vida dele. Ele esteve numa situação muito difícil no hospital, mas ele foi restaurado. Saiu do CTI, foi para o quarto e agora ele já se encontra na sua casa. Então é motivo de agradecimento, é motivo de gratidão, e nós louvamos a Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve as orações. A oração do crente, a oração daquele que crê, essa oração tem poder. Então nós somos gratos a Deus pela vida dessas pessoas que nós mencionamos, e os nomes estão aí na nossa tela. Então vamos ter um minutinho aqui de oração silenciosa, você também orando aí, orando por alguns, agradecendo por outros. Então tenhamos esse instante, logo após estarei orando, encerrando o culto desta manhã. Deus, nós colocamos mais uma vez todos esses nomes que nós mencionamos e que estão aí na tela diante de Ti, ó Pai. Pedimos, ó Deus, por essas pessoas. Algumas delas ainda se encontram hospitalizadas, ainda se encontram, Senhor, internadas em hospitais, enfermas. Outras já estão se restabelecendo, outras já estão em casa. Mas, Senhor, isso é prova de que a oração do crente, a oração daquele que ora com fé, que ora crendo na Tua intervenção, é uma oração poderosa. Por isso, ó Pai, entregamos cada vida, cada pessoa, cada um desses nomes, entregamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua intervenção, o Teu cuidado, a Tua bênção, a Tua cura, para que, Senhor, o restabelecimento dessas pessoas seja cumprido.
completo. Nos lembramos dos familiares da nossa irmã Eunice Gomes. Toma, Senhor, esta família nas tuas mãos e abençoa cada um, para que eles se sintam confortados pelo Espírito Santo, sabendo, Senhor, que aqueles que estão em Ti morrem no Senhor, ó Deus, passando dessa vida para a vida eterna ao lado do Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por este culto, por esta manhã, por esta bênção, por esses momentos aqui passados na Tua presença, e nos despede na Tua paz. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, reunidos aqui e em qualquer lugar, nas nossas casas, em toda a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.